Night of Chaos, capítulo 6 Avalon. Depois de cerca de 1 hora aguardando no enorme anfiteatro, Fernando começou a se sentir faminto. Assim, resolveu ir à sala ao fundo comer alguma coisa. Olhando em volta, percebeu que a ruiva chamada Emily não estava à vista. Provavelmente também estava se alimentando. Ao chegar à sala dos fundos, como ele havia imaginado, a garota estava sentada em uma cadeira, comendo alguma espécie de sanduíche com alguma bebida. A ruiva percebeu o jovem pálido se aproximar e pensou em falar algo. Porém, ao se lembrar da frieza do rapaz, apenas lhe lançou um olhar sobre ele e voltou a comer o sanduíche. Após terminar, rapidamente saiu. Fernando também não se incomodou em falar algo e focou em uma das mesas. Havia dezenas de alimentos diferentes. Muitas coisas que ele nunca tinha visto antes estavam diante de si. A visão era realmente apetitosa. Após pensar um pouco, pegou algo que parecia um bolinho de bacalhau e mordeu. Para sua surpresa, o gosto era totalmente diferente do que imaginou. Tinha um gosto levemente azedo, mas era extremamente delicioso. O recheio era alguma espécie de creme vermelho. Após provar algo tão bom, resolveu comer outras coisas. Esses alimentos, apesar de semelhantes a algumas coisas que já viu e comeu, tinham gostos bem diferentes, mas eram deliciosos. Para alguém como Fernando, de baixa renda, isso foi realmente um grande banquete. Geralmente, suas refeições do dia a dia se resumiam a arroz, feijão e ovos, a típica comida da população brasileira mais pobre. Então poder comer coisas tão diversas e gostosas era realmente algo por si só. Após provar algumas bebidas doces e se certificar que estava satisfeito, voltou ao anfiteatro e se sentou na cadeira. O administrador Claude disse que as pessoas iriam chegar aqui em breve e nossas perguntas seriam respondidas. Espero que seja verdade. Estou ansioso por ficar nesse lugar sem saber o que está acontecendo, pensou. Enquanto um rapaz pálido ponderava sobre a situação, um grupo de guardas entrou no local. Havia em torno de 30 deles. Sem dizer qualquer coisa, se dividiu em pequenos grupos e se posicionaram nos cantos do anfiteatro. Logo após os guardas se posicionarem, um grande grupo de 50 pessoas entrou. À frente do grupo estava a mulher que trouxe Emily e Fernando ao local. Assim como ela, havia outras 4 pessoas de manto branco liderando. Ao entrar, ela, junto com os outros de manto, disseram algumas coisas semelhantes ao que foi dito a eles quando foram trazidos. Fernando imediatamente entendeu. Essas pessoas deveriam ser como ele, pessoas que acordaram nesse lugar estranho. Olhando para os rostos cheios de dúvida deles, sua suposição foi confirmada. O jovem então olhou para os guardas nos cantos. Parece que eles estão aqui para impedir que nós causáramos um tumulto, ou talvez para nos impedir de fugir. Parando para pensar, a primeira vez que vi Raul, pensei que se tratava de cosplay. Porém, a sensação de ameaça que me dão é muito grande. Mas por que usam armas brancas como espadas, machados e lanças, e não armas de fogo? Pensou. Essa dúvida estava na mente de Fernando há muito tempo. Por que essas pessoas eram tão estranhas? Inicialmente imaginou que se tratava de algum grupo de bandidos ou terroristas, mas ao pensar com cuidado, descartou a ideia. Que tipo de terrorista tem instalações tão grandes e visíveis? Além disso, a questão da magia que Claude disse estava enraizada em sua mente. As pessoas logo começaram a se espalhar em pequenos grupos e se sentar. Fernando percebeu alguns se aproximar de Emily, que estava no outro lado, e iniciaram uma conversa com ela. Ele imaginou que ao perceberem que havia outras pessoas antes deles aqui, imediatamente iriam querer reunir informações. Mas era inútil, já que ambos sabiam tanto quanto eles. De fato, as pessoas realmente perceberam que os dois tinham chegado antes dele e foram em busca de informações. Uma linda garota ruiva que parecia simpática, ou um jovem esquisito extremamente pálido, com cabelo bagunçado e um jeito estranho. Entre os dois, as pessoas obviamente escolheram conversar com a jovem ruiva. Senhorita, você sabe de alguma coisa sobre esse lugar? Afinal, o que essas pessoas querem de nós? Após conversarem um pouco, um homem loiro, que tinha em torno de 30 anos, educadamente perguntou a Emily. Apesar de educado, a sua voz era claramente forte. Como as pessoas espalhadas estavam prestando atenção, todos puderam ouvi-lo. Emily não parecia se importar em ser o centro das atenções e calmamente respondeu. Eu não sei mais do que vocês. Apenas acordei nesse local ao ar livre e em seguida me trouxeram aqui. Enquanto dizia isso, lançou um olhar para Fernando. O jovem percebeu o olhar dela, já que também estava prestando atenção, e de repente o seu coração gelou. Espero que essa garota louca não esteja brava pelo que eu disse antes e resolva me queimar com essas pessoas. Sua preocupação parecia infundada, já que após olhá-la levemente, a ruiva não parecia com vontade de fazer isso, e simplesmente continuou respondendo as perguntas. Após algum tempo, as pessoas cansaram, já que realmente parecia não saber de nada. Momentos depois, mais e mais lotes de pessoas vão chegando no anfiteatro. Nenhum sabia sobre a situação e sempre perguntava aos que chegaram antes, mas parecia que todos estavam no mesmo barco, sem entender o que estava acontecendo. De repente, um homem alto,
negro de jaqueta azul, farto da situação, se levantou e caminhou até um dos guardas. Ei você! Estamos cansados de esperar aqui. É melhor você começar a explicar o que raio está acontecendo nesse lugar. O homem parecia nervoso e gritou, enquanto apontava para o guarda. O rapaz, alvo dos gritos, parecia indiferente à atitude do sujeito. Sente-se e pare de falar bobagem, o guarda respondeu. A atitude de indiferença enfureceu o homem negro. Ele avançou em direção do guarda e segurou seu ombro. Ou vocês explicam a situação, ou as coisas vão ficar feias aqui. Estamos em maior número, então é melhor você desembuchar tudo. O homem disse enquanto apontava para as pessoas sentadas. Nesse ponto, já havia em torno de 200 pessoas no local. Alguns esquentadinhos perceberam que talvez fosse um jeito de sair do lugar, rapidamente se levantaram e foram apoiar o sujeito de jaqueta azul. É isso mesmo, querendo respostas agora, ou iremos tirar de vocês a força. Um grupo de 40 pessoas logo se juntou para pressionar os guardas mais próximos da porta. Enquanto eles pensavam que funcionaria, algo aconteceu. Um grito de dor foi ouvido à frente. As pessoas, que antes estavam frenéticas, se assustaram e tentaram ver o que estava acontecendo. O homem de jaqueta azul estava deitado no chão segurando seu ombro ensanguentado, enquanto agonizava de dor. O guarda que ele confrontou estava de pé à sua frente, olhando com indiferença, e uma espada desembainhada com a ponta manchada de sangue estava em sua mão direita. Vendo essa situação, as pessoas entraram em pânico. Alguém havia sido ferido por esses homens estranhos. Eu mandei aceitar. A partir de agora, qualquer um que ir contra as instruções será tratado dessa forma. Se insistirem, eu não me importo em cortar alguns idiotas sem cérebro. Todos estavam estupefatos, e logo o medo inundou suas mentes. Algumas mulheres e homens gritaram em pânico. Alguém foi perfurado por uma espada na frente de seus olhos. Se eles tentassem algo, seriam provavelmente mortos por essas pessoas estranhas de armadura. Até mesmo Fernando ficou assustado com o que aconteceu. Ele já suspeitava que esses guardas fossem se tornar agressivos se fossem provocados, mas não imaginou que fariam algo do tipo. Rapidamente, o homem ferido foi arrastado para algum lugar desconhecido. Ninguém sabia o estado de saúde e nem se atreviam a perguntar. A atmosfera levemente animada de anteriormente devido às conversas praticamente sumiu. Apenas pessoas cochichando eram ouvidas aqui e ali. Um clima pesado tomou conta do lugar. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas foram chegando e souberam do que aconteceu, assim como viram as manchas de sangue no chão. A maioria dos que chegaram acabaram temendo por suas vidas também. Droga, que lugar maldito é esse? Eu estava em casa com a minha esposa e filho, e de repente apareci aqui. É melhor esses desgraçados não terem tocado na minha família, ou vou acabar com eles. Ocasionalmente algumas vozes distantes eram ouvidas, mas ninguém realmente tentou uma atitude contra os guardas novamente. Depois de algumas horas, já havia em torno de 470 a 500 pessoas no local. Após algum tempo sem ninguém entrar no anfiteatro, mais alguns indivíduos chegaram, chamando a atenção de todos. Essas pessoas se dividiam entre aquelas portando armadura ou roupas normais. Todos tinham o emblema de um leão dourado em sua vestimenta. Entre eles estava o administrador Cloud. Alguns subiram diretamente no palco e se sentaram nas cadeiras arranjadas no centro. Um homem de cabelo grisalho, usando uma armadura prateada, estava na posição central. Parecia uma pessoa extremamente importante, que aparentava ter em torno de 60 anos. Depois de conversarem por alguns minutos, um deles se levantou e foi à frente do palco, no qual havia uma espécie de suporte para um microfone. As pessoas abaixo estavam no meio de um silêncio absoluto. Olá a todos, meu nome é Cloud. Sou uma das pessoas de alta gerência do salão de recepção. Alguns poucos já me conhecem, pois me encarrego do registro dos primeiros de vocês pessoalmente. A pessoa que foi à frente era Cloud. Ele se apresentou e falou sobre seu trabalho como administrador principal. O objetivo principal desse evento é recebê-los oficialmente e dar-lhes as boas-vindas. Porém, infelizmente, soube do ocorrido mais cedo, onde um indivíduo ameaçou um guarda e foi ferido. Saiba que o mesmo já foi tratado e não corre qualquer risco, mas será detido na prisão por incitar uma rebelião. Esse tipo de comportamento é inaceitável no salão de recepção. Eu espero que vocês se mantenham atentos para não descumprir as regras. Apesar de extremamente calmo, havia um leve indício de ameaça na entonação de Cloud. Todas as pessoas imediatamente entenderam. Contanto que não quebrasse as regras, eles estariam bem, mas se quebrasse, as consequências seriam tremendas. Enfim, tendo tratado disso, vamos diretamente ao ponto. Eu sei que vocês estão confusos e não sabem por que foram trazidos a esse local. Todas as respostas serão dadas agora. Após dizer isso, o administrador foi para um lado. Um homem, de cabelos grisalhos e de armadura prateada, se levantou e foi em direção ao centro do palco. Ao chegar,
Parou por um momento e observou calmamente a multidão abaixo dos seus assentos. Eu me chamo Calfas. Sou um general da Legião Leões Dourados. Serei franco e direto. Vocês não estão mais no mundo que vocês conheceram e uma vez chamaram de casa, mas em um mundo diferente, chamado Avalon. O que o sujeito disse surpreendeu a todos. Um mundo diferente? Que piada! Quem vai acreditar nessa abobrinha? Por algum motivo, as pessoas são abduzidas por esse mundo e agora fazem parte dele. Assim como vocês, muitos de nós vieram da Terra. Ninguém sabe ao certo porque as pessoas são forçadamente trazidas. Só sabemos que o que nos traz é algo chamado de matriz do mundo. Enquanto o velho falava, as pessoas ficaram inquietas. Um mundo diferente? Matriz do mundo? Que baboseira! Não mais aguentando, um homem levantou abruptamente e gritou. Vocês acham que somos idiotas? Cortem a encenação e digam exatamente o que vocês querem de nós. O general, que foi interrompido, olhou para o homem que gritou. Tenho certeza que a maioria de vocês é cético sobre as minhas palavras, então nada melhor que uma demonstração para provar a realidade. Após falar isso, Calfas levantou vagarosamente ambos os braços. Quando estava em uma certa altura, de repente, chamas envolveram ambos, causando uma visão assustadora. Essas estranhas chamas que apareceram do nada se expandiram em torno dele, o cercando, e depois avançaram para frente, acima do público. A visão disso chocou as pessoas abaixo. O calor escaldante sobre seus rostos era abrasador. Muitos gritaram de terror e medo. As chamas queimaram levemente sua pele e causaram uma sensação de dor. O caos tomou conta, enquanto vários gritos soaram desesperadamente. Eu direi isso de novo. Vocês não estão mais no mundo que conheciam. Vocês agora estão em Avalon. E é isso, chegamos ao fim de mais um capítulo. Muito obrigado, galerinha. Deixa o like, se inscreva e até a próxima.